Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento do conhecimento espírita, ofertados pela codificação, através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores, e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referência os princípios supremos de moralidade e de ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos, ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas de todas as temporadas gravadas até hoje. E igualmente transmite este programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. Também no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só você clicar na videoteca. Lembramos que você pode se comunicar conosco através do nosso Facebook, facebook.com/ceforg. Nós estamos aguardando a sua comunicação, as suas ideias, as suas opiniões, que serão muito bem-vindos. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. A TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio não dependem de propagandas comerciais, à semelhança dos demais canais de TV aberta ou TV comercial e até de TV a cabo. A TV Mundo Maior se dedica à difusão, à divulgação do espiritualismo e do espiritismo. Portanto, todos nós temos como dever colaborar para que esta missão se cumpra da melhor forma possível. E você pode colaborar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. É só você ligar para o 0800 1218 38 e se associar ao clube, que você também terá algumas vantagens que eles oferecem ali, né? Muito bem, nós aproveitamos a oportunidade para dizer também que toda a sua contribuição feita para a FEAL, também você colabora com as Casas André Luiz, a manutenção das nossas crianças e adolescentes e adultos que lá estão. Muito bem, nós vamos começando o nosso programa hoje numa nova etapa. Nós estamos iniciando, aliás, nós já iniciamos uma nova temporada com a série de 6 programas sobre a violência e a cultura de paz.
Então, nós trouxemos a todos vocês o parecer de estudiosos, de pacificadores, o exemplo de todos eles, todas aquelas pessoas que se dedicam através das suas profissões, mas também através das organizações não governamentais, ao exercício da paz em todos os lugares da Terra. Nós tivemos a oportunidade de participar de alguns eventos com essas pessoas que vieram dos Estados Unidos e da Europa. Então, o parecer deles, a opinião deles, eu expus a vocês nos seis programas que eu fiz a respeito da violência e da cultura de paz. Não perca, está ali na nossa página Filosofando, do site da tvmundomaior.com.br, ok? Muito bem, então nós iniciamos essa nova temporada com esta série e agora nós estamos dando sequência a uma nova série nesta mesma nova temporada. Nós vamos iniciar o pensamento de Allan Kardec, mas antes de mais nada, nós convidamos você e a sua família para que participem dos grupos de estudos avançados em filosofia espírita e o Visão Espírita da Religiosidade, ministrados respectivamente aos sábados à tarde e às quintas-feiras à noite, a partir das 19 horas, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, pertinho do metrô de Santana, aqui em São Paulo. Faça a sua inscrição através do nosso portal de estudos filosofiaespírita.org. E lembre-se, primeiro Café Filosófico Espírita, criação do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, está chegando. Será no mês de abril e a programação estará disponível também no portal em breve. Não perca, o Café Filosófico Espírita é um momento agradável de conhecimento, de troca de impressões com os expositores que lá comparecem e também saborear um delicioso café conosco, se integrando à nossa equipe. O Filosofando traz a você hoje o primeiro de uma série de programas, conforme eu disse, sobre o pensamento de Allan Kardec. Lembrando e homenageando o fundador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aberta a partir de 1º de abril de 1858, portanto, há 160 anos agora, no ano de 2018, data em que este programa está sendo gravado. E conforme consta também da Revista Espírita do mês de maio de 1858, não se trata do primeiro centro espírita como querem alguns, o que poderia confundir os novatos os novatos adeptos do espiritismo, já que a expressão centro espírita traduz atividades muito diferentes, principalmente aqui no nosso país, das da sociedade fundada e desejada por Allan Kardec e os seus companheiros. Allan Kardec fundou um centro de estudos e de pesquisas relacionadas à imortalidade da alma, segundo a codificação espírita. Portanto, não tem nada a ver com os centros espíritas que nós temos no nosso país e em outros países também, que tomam outras faces, não é? Não menos nobres, sem dúvida nenhuma, mas o desejo de Allan Kardec era que o centro fosse um centro de estudos, especificamente centro de estudos de pesquisas relacionadas à imortalidade da alma, com base na codificação espírita. E para isso ele teve todo o assessoramento de espíritos da envergadura moral de um São Luís, de uma Joana d'Arc, de Platão, de Sócrates, como todos nós já conhecemos. O professor Herculano Pires disse certa vez que o espiritismo era o grande desconhecido, inclusive dos próprios espíritas. O Herculano, cioso dos ensinamentos dos espíritos superiores contidos na codificação e igualmente respeitoso acerca das ponderações de Allan Kardec, inclusive da vida e dedicação deste à codificação, não estava errado. Ainda hoje nós constatamos a ausência de importância atribuída à codificação como um todo, como norteadora do pensamento de todos aqueles que se lhes aproximam, bem como desconhecimento da vida e do pensamento daquele que dedicou os últimos anos da sua vida na pesquisa e estudos aprofundados da mensagem de espíritos superiores ou de superior evolução intelecto-moral que trouxeram para a humanidade.
A coerência e o respeito aos espíritos superiores chefiados pelo Espírito da Verdade, que todos nós sabemos ser Jesus de Nazaré, nos dá o exemplo do codificador para as nossas vidas. Por isso que eu tomei como exemplo agora, para homenagear a fundação da Sociedade Parisense, o pensamento de Allan Kardec contido em toda a obra da codificação e nas obras que ele escreveu também. A filosofia espírita é a filosofia dos espíritos, ou do espírito imortal criado à semelhança divina, em jornada infinita em busca da verdade e do bem, conforme diz o slogan deste programa. Sem dúvida que a filosofia espírita sofre as injunções da imaturidade do senso moral de muitos e ainda terá que abrir caminho por entre as manifestações de ingratidão e desrespeito, tal como acontece ou como aconteceu com a mensagem de Jesus ao longo dos séculos. O exemplo de Allan Kardec é manifesto em toda a sua vida e principalmente quando toma o pseudônimo, para que o secularismo não lhe atribuísse a autoria de ensinamentos tão elevados quanto os que colhemos na filosofia espírita como um todo. Kardec soube ser altruísta e extremamente respeitoso com relação à filosofia do espírito, pois sabia que Jesus de Nazaré estava de volta nesta que é a filosofia de todas as filosofias. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos já na continuidade do pensamento de Allan Kardec. Não saia daí. Até já! Estamos de volta com o seu Filosofando. Desta feita numa nova temporada, esta temporada que começou com 6 programas sobre violência e cultura de paz, que você pode encontrar no YouTube, no canal da TV Mundo Maior, programa Filosofando, bem como na nossa página, no site da tvmundomaior.com.br. Nós estamos hoje abrindo uma nova série, que é o pensamento de Allan Kardec. Esta série trará também entrevistas com pessoas do movimento espírita que se dedicam à renovação da imagem de Allan Kardec para todos nós espíritas. Então aguarde que você vai ter muitas surpresas nesta nova série, o pensamento de Allan Kardec. Eu finalizei o bloco anterior dizendo que Kardec soube ser altruísta e extremamente respeitoso com relação à filosofia do espírito, pois sabia que Jesus de Nazaré estava de volta nesta que é a filosofia de todas as filosofias. Isso dá o que pensar. Esta volta de Jesus aparece em tom de promessa nos evangelhos e é no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que o Consolador se mostra de forma bem ostensiva quando o Espírito da Verdade diz: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Interessante. A verdade buscada por todas as escolas filosóficas em 2.600 anos de história, mas também pelas religiões, foi trazida, foi revelada através da codificação espírita na sua filosofia. Portanto, nós estamos num momento importantíssimo da nossa conscientização enquanto seres imortais e com experiências vividas no passado e com renovação de vida através das reencarnações sucessivas. Israel, mencionado nesta frase, é o símbolo do resgate evolutivo de toda a humanidade. Israel aqui não é o país, e sim um símbolo, não é? Como eu disse, o símbolo do resgate moral, intelecto-moral de toda a humanidade. E a mensagem prossegue no Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando que o Espiritismo reafirma sua palavra, sua de Jesus, e faz lembrar aos incrédulos os seus ensinamentos deturpados ao longo do tempo, conforme ele próprio prometera no Evangelho de João. Lembra que os homens se deixaram envolver pela impiedade e afirma que os bons espíritos estão unidos aos bons propósitos e intenções dos encarnados. A mensagem prossegue.
Jesus de Nazaré demonstra a imensa piedade pelas nossas imperfeições e desatinos. Alerta que no cristianismo dos homens são deles os erros que nele se enraizaram. Atente, cristianismo dos homens, o cristianismo que aí está difundido e criado ao longo de todo o processo da Idade Média, é o cristianismo dos homens, não é o cristianismo do Cristo. Apela para que os espíritas se instruam e se amem, que se dediquem com abnegação e devotamento ao autoconhecimento e se libertem, pois o sentimento do dever cumprido vos dará, diz ele, vos dará repouso ao espírito e resignação. Allan Kardec sabia da importância desse momento. Vamos agora reproduzir e comentar alguns trechos do seu pensamento contidos em algumas obras da codificação. Abramos aspas. Os espíritos sabem perfeitamente, diz Kardec, em quem depositar confiança a propósito das coisas que não podem ser compreendidas por toda a gente. Naqueles que apresentem condições insatisfatórias, o ensino é bom, sempre moral, mas geralmente restrito a banalidades. A filosofia é o principal, não passando as manifestações de simples acessórios, isso é um alerta do próprio codificador. As pessoas priorizam e dão muito mais importância ao fenômeno, principalmente à mediunidade. Allan Kardec está dizendo que mediunidade é apenas um acessório. Ela deve ser muito mais estudada do que tem sido nas casas espíritas como um fenômeno da alma. Infelizmente, isso não acontece. A filosofia, portanto, é o principal. Essa filosofia lhes explica o que nenhuma outra filosofia foi capaz de explicar e lhe satisfaz a razão pela lógica, preenchendo o vazio da dúvida, e isto lhes basta. Eu me lembro de René Descartes e a sua dúvida metódica. Então, sem dúvida nenhuma que agora a dúvida foi preenchida com respostas plausíveis, lógicas e absolutamente corretas que estão na codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, que é a sua filosofia. Ele diz, tenho adversários naturais nos inimigos do Espiritismo. Não penseis que me lastime, longe disso. Quanto maior é a animosidade deles, tanto mais ela comprova a importância que a doutrina assume aos seus olhos. Se fosse uma coisa sem consequência, uma dessas utopias que já nascem inviáveis, não lhe prestariam atenção nem a mim. Eu me lembro aqui, fazendo uma pausa na palavra de Allan Kardec, na criação das ideologias ao longo do final do século XIX e entrando no século XX. As ideologias também são humanas, são utopias que os homens criam para procurar compensar as imperfeições, os problemas, as dificuldades da sociedade. Na verdade, o Espiritismo é uma mensagem universal para todos e não depende de qualquer ideologia, muito menos socialismo, comunismo e qualquer outra. Não vedes escritos muito mais hostis que os meus quanto aos preconceitos e nos quais as expressões não são mais moderadas do que a ousadia dos pensamentos, que, no entanto, sem que, no entanto, digam uma única palavra? Dar-se-ia o mesmo com as doutrinas que procuro difundir se permanecesse restrita às folhas de um livro. Mas o que pode parecer mais surpreendente é que eu tenho adversários mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Ora, é aqui que uma explicação se faz necessária. Entre os que adotam as ideias espíritas há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Isso está vigente até os nossos dias atuais, a importância extremada que se dá aos médiuns e às palavras dos médiuns, principalmente os médiuns que fazem profetismo. Na verdade, o que ele quer dizer com isso?
que os fenômenos, como nós já lemos anteriormente as palavras dele, as deduções que ele tira, que os fenômenos não são mais importantes, e sim o estudo da filosofia espírita, porque a fenomenologia é temporal, mesmo a fala dos médiuns é temporal e depende da sua cultura, das suas experiências pregressas em reencarnações passadas, bem como os espíritos que assessoram esses médiuns. Segundo, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. O Espiritismo, a filosofia espírita é muito admirada pela sua moral íntegra, baseada no Evangelho do Cristo. Mas quantos de nós têm vivido essa moral? Quantos de nós têm vivido a ética espírita? Terceiro, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina, e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Estes, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Cristãos, leia-se aqui, com os ensinamentos originais de Jesus de Nazaré. Esta distinção é importante, porque explica bem as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreender-se a conduta de certas pessoas. Ora, o que reza essa moral? O que traz essa moral? Amai-vos uns aos outros. Perdoai os vossos inimigos. Retribui o mal com o bem. Não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém e, com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para ler uma passagem, mais uma vez, do pensamento de Allan Kardec, contido no livro Obras Póstumas. Nós vamos para o nosso momento de leitura. O pensamento de Allan Kardec também se estende ao livro Obras Póstumas. Diz Kardec que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então nós estamos vendo aqui que não é apenas uma educação intelectual, é uma educação ético-moral. Além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede de honrarias e do supérfluo, pela febre de ambição, da inveja, do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. Evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo por palavras e por atos, procurando ao invés fazer tudo que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com o seu contato. Garante a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais ele se depurar, tanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará esta terra de provações por mundos superiores. Porquanto o mal que haja reparado nesta vida, não terá que o reparar em outras existências. Porquanto na erraticidade só encontrará seres amigos e simpáticos e não será atormentado pela visão incessante dos que contra ele tenham motivos de queixa. Allan Kardec.
Como você bem viu, o pensamento de Allan Kardec continua atual, sempre será atual, porque Allan Kardec, o professor Rivaio, é um cidadão do mundo, um cidadão cósmico, e, portanto, todas as suas ideias são perfeitamente plausíveis e podem ser inseridas no nosso momento atual, no grande momento de resgate das nossas ideias e dos nossos compromissos que estamos vivendo nesse momento tão trágico da nossa transição. Transição essa que também é gloriosa, porque nós estamos buscando o entendimento, nós estamos buscando o nosso caminho, o caminho que vai ao encontro de Jesus, já que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e junto com todos os seus enviados, os seus apóstolos, como Allan Kardec. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos aqui nas emissoras somos voluntários, porém a FEAL trabalha com equipes de profissionais cotidianamente, e por isso você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Portanto, nós estamos convidando você a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo, ligando para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Vamos ficando por aqui, mas nós estaremos de volta na próxima semana. O Filosofando te aguarda. Até lá!